pessoal, tudo bom? Bem-vindos mais uma vez a Um Livro da Vez por David Thomas. Hoje a gente vai dar início então ao projeto A Crônica dos Mortos, né? Conforme foi escolhido por vocês em 2020, quando fiz a enquete lá no Instagram. Eu trouxe algumas sagas, né, pra gente poder trabalhar ao longo dos próximos anos, porque eu não vou terminar essa saga longuíssima, né? São 7 livros esse ano. Eu escolhi algumas, vocês acabaram, por votação, né, acabaram escolhendo A Crônica dos Mortos, do Rodrigo de Oliveira. O livro da vez, na verdade, vai ser o primeiro livro dessa saga, que é O Vale dos Mortos, né, do meu conterrâneo Rodrigo de Oliveira. Mas antes de começar a falar sobre o livro, lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, vai estar o link para as minhas redes sociais, no Instagram, o Facebook, o Scooby, também vai estar o link para você adquirir o livro lá na Amazon. Lembrando que qualquer livro que você adquirir na Amazon através dos meus links, você ajuda o meu canal a se manter na plataforma. Bem, publicado em 2012 pela editora Faro, né? Esse foi o primeiro livro, né, da Crônica dos Mortos do Rodrigo de Oliveira. E de acordo com ele, né, a ideia toda acabou surgindo a partir do momento que ele teve numa noite um pesadelo muito horrendo. E ele imediatamente acordou e logo em seguida ele já começou a escrever desesperadamente, né, e acabou concluindo o seu primeiro livro aqui. Essa coisa de sonhar com algo e logo em seguida acordar e começar a escrever já é uma coisa, algo muito antigo, né, entre os escritores. Dentre eles, se eu não me engano, a Mary Shelley de Frankenstein e também o Stevenson de O Médico e o Monstro e dentre outros. Muitas dessas obras acabaram surgindo de um pesadelo que o autor teve. Então, é óbvio, né, que o Rodrigo de Oliveira não vai ser o pioneiro nesse assunto. O autor aqui, ele vai também criar a história, né, a partir do trecho do livro de Apocalipse, capítulo 9, versículos 2 a 6, que diz assim, ó: E abriu-se o poço do abismo, de onde saíram seres como gafanhotos com poderes de escorpiões, e os homens buscarão a morte, e a morte fugirá deles. Bem, o que vai acontecer aqui basicamente? Vai ter, os cientistas vão descobrir, né, que tem um planeta que está próximo de colidir com o planeta Terra, e eles acabam essa informação acaba vazando e o mundo acaba entrando em desespero. Quando o mundo entra em desespero, as pessoas acabam se matando, né? Enfim, porque ele não é uma teoria, uma possibilidade, sim, é um fato. Esse planeta acaba desviando, né? E, enfim, eles acabam acalmando a humanidade, falam, não vai acontecer isso, no máximo que vai acontecer, esse planeta vai passar do lado, assim, a gente vai ficar visível pra gente, mas ele vai passar e seguir seu caminho e tá tudo bem. O dia que esse planeta aparece, né, é um planeta vermelho chamado Absinto, é um dia que o mundo inteiro para assistir esse evento, é um evento muito bonito. E aqui a gente começa, o que até então os cientistas tinham acalmado a humanidade, as pessoas começam a perceber umas coisas estranhas nesse dia. Por exemplo, isso acontece aqui no Brasil, né? Essa história toda se passa aqui no Brasil, que é muito interessante, que vai ser na própria cidade do Rodrigo de Oliveira, que é São José dos Campos, né, que é o cenário onde tudo vai acontecer, mas a gente também vai ver como que outros lugares no mundo vão reagir a esse evento. Aqui no Brasil, isso vai estar acontecendo, se não me engano, em meados de maio, junho, né, que já é uma época meio fria do ano. E nesse dia, por exemplo, o tempo vai atingir alturas de 30, quase 40 graus, as pessoas vão estar morrendo de calor e ninguém até então vai, até eu demorei um pouco a associar o porquê, né, nessa época as pessoas começaram a sentir calor nesse dia e tal. Bem, do nada, né, o que todo mundo pensou que não ia acontecer nada, ia ser só um evento, ele ia seguir seu caminho, não é isso que acontece. De um minuto para o outro, várias pessoas no mundo inteiro começam a desmaiar. Caem duras no chão, né? E assim, são várias pessoas mesmo. Digamos que 90% da humanidade acaba desmaiando nesse evento. E elas acordam zumbis. Né? Elas acordam, é a famosa história de zumbi. Elas acordam zumbis com o olho todo branco e o instinto desses seres é matar, devorar os vivos, né? Quem permaneceu aqui. Bem, daí em diante está estabelecida a catástrofe que vai acontecer. A gente vai acompanhar todo esse desenlace através da família da Estela e do Ivan, que é um casal, né, que mora em São José dos Campos, e eles têm os 2 filhos, pequenos ainda, e essa família sobrevive, né, nenhum deles é atacado por esse fenômeno. E a gente vai vendo como que a humanidade vai agir
de acordo pela visão deles, na verdade, mas também o autor vai nos trazer aqui como que outros lugares no mundo reagiram. A Estela e o Ivan, a família, estão num shopping lá, o Shopping Colinas, lá no São José dos Campos, e do nada todo mundo tem que sair correndo, ninguém entende, né? Porque pensa isso aqui, além das pessoas que foram atingidas pelo fenômeno, várias pessoas vão morrer também porque vão ser atacadas por esses seres, né? Então assim, se sobrou 10%, vamos pensar que 5% no final desse dia vai acabar sobrevivendo. Mas a gente vai ter também uma informação como lá da China, né? A China foi um dos lugares que foi mais afetados, por quê? A China, a Ásia, na verdade. Porque aqui isso ainda aconteceu de dia. Lá as pessoas estavam dormindo quando isso aconteceu. Então muita gente foi atacada à noite, enquanto estava dormindo. Então lá realmente a quantidade de gente que foi afetada, tanto pela passagem do planeta, né, pelo fenômeno, e sim pelos ataques desses seres, foi muito maior. Eu confesso que eu fiquei um pouco chocado quando eu terminei de ler agora praticamente, porque no final do livro o autor aqui vai trazer todas as bases, né, todas as pesquisas que ele fez, as referências para criar essa história. E assim, gente, essa história do absinto, não digo nem do absinto em si, mas de um planeta que passaria pela Terra e faria tudo isso, não é uma coisa de agora, né? Não é uma coisa que ele criou. E sim tem teorias, inclusive dentro da própria Bíblia e também do Nostradamus, na verdade, né? E aí assim, quando eu vi que tem teorias como a do Nostradamus, né? Nostradamus, eu fiquei um pouco assustado porque aquilo que aconteceu em 2020 do coronavírus tem uma profecia. Ele basicamente ele previu de fato tudo o que aconteceu no ano passado, né? Dá uma pesquisada sobre a profecia dele sobre o coronavírus em si. Então assim, pode ter sido uma coincidência ou não. Mas se não foi uma coincidência, pelo menos foi algo que tem muito sentido, né? Tem muita relação uma coisa com a outra. Então é meio assustador de se pensar que uma coisa dessa pode meio que acontecer, né? Bem, tudo isso aqui vai acontecer, foi no dia 14 de julho de 2018. Então assim, além de ser um espaço, uma ambientação tipo nossa, muito conhecida por nós também, um período acontece num momento muito próximo do nosso também, né? E enfim. E é interessante aqui que ele vai dando várias referências. Então a gente vê como que os presidentes encaram isso. Então, nessa época, por exemplo, quem era presidente aqui a presidenta no Brasil era a Dilma. Então, tem um momento que ela é atacada também. E como ele se baseou, por exemplo, no livro de Apocalipse, o que acontece aqui, né, segundo na história aqui, né, é o arrebatamento cristão de uma forma um pouco mais aterrorizante, vamos pensar assim. Os cientistas eles estão observando, né, esse planeta e eles veem, conforme as pessoas vão desmaiando e acordando nesse estado meio que caótico, aparece nas pesquisas, eu esqueci o nome daquele aparelho, né, que olha os planetas de longe, aparecem vários pontinhos brancos vindo em direção a esse planeta, entrando nesse planeta. O que dá a entender que são as almas, né? Uma evidência disso, por exemplo, é que as cadeias, os prisioneiros, eles foram os que mais sobreviveram. Foi o local que menos teve fenômenos do tipo, esse fenômeno. Então, assim, o que acontece basicamente aqui é o arrebatamento cristão. E o que acontece depois, assim, o que acontece que tem esse fenômeno é horrível, porque as pessoas quem sobrevive fica completamente incomunicável, então a internet para de funcionar, a TV para de funcionar, enfim, é assim, sabe, salve-se quem puder mesmo. E aí a gente vai percebendo também, conforme a história vai passando, como que essas pessoas que sobreviveram vão se unindo para sobreviver a essa catástrofe. E é exatamente isso que é interessante de se observar, né? Igual, tem um momento que os poucos sobreviventes conseguem entrar dentro de um shopping e eles acabam ficando lá dentro um bom tempo, né, para sobreviver àquilo. E a gente vê que o ser humano ele vai ter várias, cada um age de uma forma, assim, né? Então, numa situação dessa a gente vai se deparar com muita solidariedade, né, muito companheirismo e caridade, vamos pensar assim, humanidade. Só que também tem pessoas que conseguem despertar o que tem de pior dentro de si. Então, por exemplo, dentro desse shopping, né, com esses poucos sobreviventes, vai ter um maníaco lá que vai atacar as mulheres. Então, assim, é bem interessante. Foi o primeiro, na verdade, da saga, né, eu achei bem legal. E, enfim, assim, né, foi o primeiro também, vamos pensar que foi a primeira leitura do ano, né, porque a última que eu tinha publicado, eu tinha terminado em dezembro, essa aqui eu comecei a ler entre dezembro e terminei hoje, né, em meados de janeiro já. Então, assim, eu super gostei, não vou mentir não. Para o nosso padrão Brasil, quando a gente pensa,
bem criativo, foi muito bem feito. E também eu penso o seguinte, a única coisa que eu achei meio assim, porque quando eu olho esse tipo de livro, eu penso que é um livro mais voltado para, sei lá, adolescente e tal. E aqui dentro a gente vai se deparar com muitas cenas de sexo, sabe? E a forma como o Rodrigo vai detalhar essas cenas eu achei um pouco, né? Por ser um livro que eu sei que muitos jovens vão se interessar, eu não sei, assim, eu achei um pouco pesado, mas também não tem como, né? Hoje em dia quase todos os livros tratam acabam trazendo esse tipo de cena e enfim. Então mas assim, eu gostei, eu não vou negar. Para o nosso padrão Brasil, eu acho que é uma referência nesse tipo de literatura. Lembrou demais as obras do Saramago, né? Como o Ensaio sobre a Cegueira, o Intermitências da Morte, então achei me lembrou bastante as obras do Saramago. E aí uma coisa interessante que ele vai trazer aqui também é que ele vai dizer assim que o ser humano, né, ele tem uma capacidade muito grande de resistir às piores tragédias, assim. Quer ver? Aqui na página 59, tá tendo um diálogo ali, né, e um dos personagens vai dizer assim, ó. Eu poderia te dar diversos argumentos, poderia até falar que nas grandes guerras, mesmo em regiões totalmente devastadas, parte da população civil conseguiu se esconder e resistir. Poderia lembrar que os judeus sobreviveram ao Holocausto na Europa, bem como os russos resistiram à brutalidade da invasão alemã. Que até mesmo em Hiroshima e Nagasaki, pessoas conseguiram sair vivas das regiões arrasadas pelas bombas atômicas. A raça humana tem demonstrado ao longo dos séculos uma imensa capacidade de resistência, de adaptação aos cenários mais desfavoráveis. E é verdade, né? Outra coisa que vai rolar aqui, né, que a gente vai poder perceber, é aquela dificuldade que nós temos em lidar meio que com a perda, né? Tem uma cena aqui que me chocou bastante. Logo quando ocorre tudo isso, que tá todo mundo tentando se esconder, a família encontra um senhor, né, com duas crianças, se não me engano, e com um zumbi, né, amarrado com um cinto atrás. Esse zumbi, na verdade, era a mulher dele. Então ele preferiu tentar, mesmo nessa situação. E assim, o zumbi tá lá amarrado, tentando dentro do carro, tentando matar todo mundo, mas tá presa, né? Então assim, essa cena me chocou bastante, assim, sabe? Eu fiquei pensando, será que se numa situação dessa, né, eu visse alguma pessoa que eu amo, como a minha mãe, irmã, pai, etc., será que eu preferia abandoná-los, né, ao fenômeno? Ou eu teria essa coragem de tentar prendê-los? Eu não sei, foi uma cena meio que me chocou bastante. Ele vai terminar de uma forma dando, né, margem para você sentir vontade de pegar o próximo, né, livro, e de fato então assim, não é uma história acabada, é o primeiro, né, de vários eventos que vão suceder aqui. Pense, por exemplo, em The Walking Dead, né, que é aquela série imensa, então eu creio que é mais ou menos o que vai acontecer aqui. Eu confesso que eu não vou ler tudo agora, né, esse ano, eu vou deixar para ler nos próximos anos, tipo 2 a cada ano, enfim, até mesmo porque é interessante pra gente. Vai que o autor acaba publicando, né? De 7 acaba publicando 8, 9 e por aí vai. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.